Oi, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que estejam todos muito bem. Meus amores, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo sobre BBB 23 aqui no canal. Mais um vídeo pra gente conversar um pouquinho a respeito do reality show, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ficar, né? A partir de agora, a gente tá chegando quase aí na metade do programa, né? Tá faltando bem pouquinho pra chegar na metade. E eu achei importante trazer, né, um vídeo novo a respeito de uma revisão para previsão para o programa, porque lá no início eu fiz a previsão para os camarotes e a previsão para os pipocas. Muita coisa já bateu, certo? Muita coisa mesmo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu achei que tá na hora de fazer, justamente por muita coisa já ter acontecido naquele vídeo, eu achei que tá na hora de fazer um novo, tá? Então a gente pode fazer essa nova previsão e ver o que acontece a partir daí. O que vocês acham? Então, tô trazendo, né, esse vídeo. E vamos comentar um pouquinho a respeito do vídeo anterior, né? São dois vídeos, tá dividido entre camarotes e pipocas. Nesse vídeo aqui, eu não vou fazer essa divisão, tá? Pra mim agora, nesse vídeo aqui, já tá o jogo rolando, então pra mim agora não tem mais isso de camarote, de pipoca, não tem mais isso, tá? Então aqui vai ser tudo junto e misturado. Agora, lá nos primeiros dois vídeos que eu fiz, da previsão camarote e pipoca, a gente falou muita coisa, né? Assim, foram dois vídeos de mais de uma hora cada, né? De uma hora cada, mais ou menos. Então foram 2 horas praticamente aí de muita conversa sobre o jogo, sobre a previsão pro game e o que o jogo demonstrou pra gente na previsão. Bom, eu fiz duas contas aqui importantes. Eu tô com um caderninho aqui do lado, é que vocês não estão vendo, mas eu fiz duas contas. A primeira se a gente considerar tudo que foi acertado, 100% acertado, e tudo que foi mais de 50% certo, né? Ou seja, tudo que foi, assim, bastante certo, não foi 100%, mas foi bastante, a gente teria aí 81% de acerto nos dois vídeos, tá? Somando os dois vídeos, as previsões dos dois vídeos, 81% de acerto. Caso a gente só considere o que estava 100% certo, foi 60% de acerto. Estou muito contente, aumentou consideravelmente do ano passado, que a gente fez no ano passado, aumentou consideravelmente. E eu achei interessante algumas previsões pontuais que eu fiz, como por exemplo, lá no primeiro vídeo eu falei que o Nicásio estaria no caminho dele alguma coisa em relação a um quarto secreto, alguma coisa nesse sentido, e na semana seguinte ele foi pro quarto secreto e nem tinha, a Globo não tinha lançado ainda nada sobre a dinâmica, então foi um acerto assim para mim fantástico, né? Foi uma coisa assim muito bacana. Também lembro que falei sobre algumas pessoas que seriam plantas, por exemplo, o Fred Desimpedido seria planta e ele está sendo planta. Falei sobre outras pessoas que poderiam ser planta também que estão sendo planta. Falei de uma possível rivalidade entre a Aline e a Domitila e realmente acontece essa rivalidade. A gente tá vendo isso mais claramente agora no meio do jogo, né? Pelo menos eu comecei a perceber isso um pouco mais agora por causa de um comentário de uma inscrita aqui do canal que ela falou sobre isso, né? Que tava tendo essa rincha, eu não tinha percebido ainda, quando fui perceber realmente era a realidade. Então, assim, algumas coisas pontuais foram muito, muito certeiras. O que eu falei que a Kay Alves poderia ser cancelada, foi cancelada, está sendo cancelada, né? Enfim, foram coisas pontuais que eu falei que seriam bem interessantes, que foram bem interessantes, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a previsão. Os eliminados até agora, pra gente recapitular: Gabriel, Paula, Marília, Christian, Tina, o Fred Nicásio e o Gustavo. O Bruno desistiu do programa, então essas pessoas aí já não estão mais aqui dentro dessa previsão, tá bom? Então a nossa previsão de hoje vai ser nessa seguinte ordem: Aline, César, Bruna, Fred do Desimpedidos, Larissa, Ricardo, Domitila, Cara de Sapato, Sara Aline, Kay Alves, Marvila, Gabriel Santana, né? Amanda e MC Guimê, tá bom? Então a gente tem essas pessoas aí pra gente analisar.
Como sempre, uma análise um pouquinho mais rápida, mas ainda assim a gente sabe que esse vídeo vai ficar gigante, já tenho certeza disso. Vamos lá. Acho que eu vou até pegar de 2 em 2 para poder ficar mais fácil de analisar. Vamos lá. Aline, BBB 23. Aline, BBB 23. Previsão para Aline no jogo. De novo saindo essa carta aqui pra Aline. Eu lembro que saiu essa carta pra Aline, saiu essa carta pra Domitila também na primeira previsão. Se eu não tô bem enganada, foi essa mesma carta aqui que saiu. E isso já traz a mesma ideia do lado passado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos ver em relação ao César. Eu vou tirar aqui de 3 em 3, tá? Pra poder facilitar e o vídeo não ficar tão gigante quanto os outros anteriores, tá, gente? Até para poder não acabar a memória aqui do meu celular. Vamos lá. César. Tô ficando aí com pena dele, coitado. Toda semana tá batendo no... Toda semana não, às vezes 2 vezes por semana o cara tá batendo no paredão. Vamos lá. Olha só, vou pegar aqui mais um. Bruna. Bom, agora vamos lá. Aline, César e Bruna, ok? Vamos lá falar um pouquinho a respeito dessa situação que a gente precisa comentar. Em relação à Aline, o jogo traz muito claramente como se ela fosse ter ainda alguns altos e baixos dentro do programa. E quando eu me refiro a altos e baixos, eu me refiro a decepções com algumas pessoas, ser passada para trás por algumas pessoas. E isso, essa questão dela de ser planta, porque vamos combinar, ela é planta em muitos momentos, né? Ela é uma pessoa que não tá tendo movimentação em muitos momentos, ela aparece, assim, poucas vezes, e quando aparece é sempre lacrando, alguma coisa nesse sentido, isso pode fazer com que ela acabe tendo algum tipo de conflito, né? Possivelmente aí ainda com a Domitila. E essa questão dela, de duas uma, ou ela vai acabar eliminando a Domitila com algo nesse sentido, ou a Domitila vai acabar eliminando ela com esse sentido. Tem chumbo trocado aqui. Então, novamente, isso aparece. Eu lembro que eu vi ontem no BBB que as duas estão tentando se reaproximar, né? As duas estão tentando se juntar, se reaproximar, ter algum tipo de troca. Cuidado elas duas com essa troca, porque isso pode acabar aí em eliminação de alguma delas, tá? Isso pode acabar realmente na eliminação de alguma delas por conta dessa troca mal sucedida. A Aline, ela vai sair em algum momento sim do jogo, ela não vai chegar na final, mas é aquela coisa, tem que tomar muito cuidado, porque é aquele tipo de pessoa que vai indo, não vai ao paredão, não é testada, não é posta à prova, e de repente a gente vê, chega lá na final. Aqui, pra mim, ela não chega na final. Mas, muito mais por conta dessa troca mal sucedida que ela vai ter com a Domitila, que pode causar a eliminação da Domitila e a dela também, né? Do que por outra coisa. Porque, assim, vai ter algum destaque para elas duas muito em breve. Alguma coisa vai acontecer que vai causar um destaque para elas duas. Então, assim, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma pessoa que vai comendo pelas beiradas, como já está acontecendo. A gente pode esperar um fracasso dessa aproximação dela com a Domitila, isso podendo causar a eliminação dela própria ou da Domitila. É assim, alguém vai trair, uma das duas vai se trair, né? Vai aproveitar-se desse momento de fragilidade da outra e vai botar no paredão, alguma coisa assim, né? Vai ser um voto decisivo, talvez. E no outro momento a outra vai sair por causa disso, né? Por causa dessa traição, entre aspas. Então é algo nesse sentido, nesse viés, tá, gente? Quando a gente vai pro César, o que a gente observa?
César tá muito cansado. Ele é um pisciano raiz mesmo. Ele tá muito abalado emocionalmente. O emocional dele está realmente à flor da pele. Diria também, mais do que isso, que ele está tentando buscar o equilíbrio emocional dele, buscar o equilíbrio espiritual dele. Ele não está encontrando, né? Parece que ele não tá conseguindo encontrar o próprio centro. Ele não tá conseguindo encontrar o próprio eu interior dele. De alguma forma, ele tá se perdendo dele lá dentro, né? E ele sente que não tá conseguindo ser ele mesmo. Ele sente verdadeiramente que não está conseguindo ser ele. E aí, o jogo traz como sim, ele vai sair do programa, certo? O jogo traz que vai ter finalização, a participação dele no programa em breve, certo? Provavelmente ele vai cair num paredão com alguém que vai ser muito forte. E isso que é mais interessante, porque assim, ele já tá ficando calejado. Ele já foi tantas vezes pro paredão e voltou que ele já tá começando a ficar calejado e tá começando a achar que o público tá gostando dele, né? Começando a achar que o público está tendo muita afeição pra ele. O que não é uma realidade. O público nem ama, nem odeia, né? Aquela pessoa que é muito neutra. Eu, particularmente, gosto dele. Mas, assim, é muito sutil essa questão dele, porque ele vai pensar que é por mérito dele. Na verdade, não. É só porque ele tá caindo com paredões com pessoas que estão muito mal aqui fora. E aí é lógico que ele não tem porcentagem alta. Mas quando ele cair num paredão com alguém que é forte, por exemplo, ele cai num paredão com o Guimê, ele vai sair. Entende o que eu tô querendo dizer? Então ele tem que torcer pra ele sempre cair num paredão com alguém que é fraco aqui fora, muito fraco. Aí ele vai ficando. Mas se ele cair num paredão com alguém que é forte aqui fora, ele se lasca, entende? Então, assim, eu não vejo ele saindo cancelado nem nada. Eu vejo ele saindo bem, tranquilo, tudo certo. Mas ele ainda vai demorar um pouquinho para cair a ficha e para conseguir se restabelecer dentro dele mesmo. Não vai demorar tanto para ele sair, não, viu? Escutem bem o que eu tô dizendo a vocês. Não demora tanto para ele sair, não. Em relação a Bruna, o que que me observa? Bruna, ela tem um emocional muito à flor da pele. A gente já percebeu que ela é uma bomba, né? Ela é uma bombinha que explode a qualquer momento. Ela tem uma doida ali que surta a qualquer momento, né? E aí, o que que acontece? Essa bombinha é porque o emocional dela realmente é muito à flor da pele. É muito emotiva ela é muito, assim... pessoa que tem as emoções transbordando. Se eu não me engano, ela também é de peixes, né? Muitos piscianos nessa temporada, a gente tá vendo que dá bom, né? Porque pisciano é tudo a flor da pele, pisciano é tudo assim, borbulhando. Eu sou pisciana, posso falar com muita propriedade sobre isso. Mas assim, de fato, o jogo traz a ideia de que essa bombinha dela pode ser a parte boa e pode ser a parte negativa. Quando ela tiver certa, a bomba vai ser muito bom, porque o público gosta de ver as pessoas certas brigando pelo que é certo. O problema é quando ela tiver errada. Quando ela tiver errada, achando que tá certa, o público também vai castigar. Só que o jogo traz como se ela ainda fosse muito longe no game, né? O jogo traz como se ela ainda fosse se manter estável no game. Ela ganha? Eu acredito que não. Pelo que eu tô observando aqui, eu acredito que ela não ganhe, mas ela chega muito longe. Se brincar na final, certo? Pode acontecer sim dela chegar na final, e o público realmente querer que ela esteja ali na final por conta de toda a trajetória dela. Eu, particularmente, não acho que ela deveria chegar na final, mas isso é uma particularidade minha. O que eu tô vendo aqui é que ela possivelmente chegue, certo? Que ela ganha, não. Mas que ela pode chegar na final, pode, certo? É muito mais claro aqui pra mim, nesse momento do jogo, do que, por exemplo, lá no início, na primeira previsão, eu falei que ela não ganharia, nem chegaria na final. Aqui já mostra uma outra configuração, certo? Então é por isso que eu falo pra vocês, gente. Previsão muda a todo momento, a todo instante. Não dá pra gente ver uma previsão de um mês atrás e achar que ainda vale para esse momento de agora, quando o BBB é um jogo de escolhas, é livre-arbítrio, né? Então é importante que a gente tenha esse pensamento. Algumas coisas podem permanecer iguais e outras vão se alterar naturalmente, certo? Por exemplo, que é um outro exemplo, eu falei que a Paula seria uma grande candidata a ser campeã do BBB desse ano. E não foi, ela foi uma das primeiras a sair. Isso significa que ela tomou atitudes e decisões que decepcionaram o público. Isso é uma previsão.
entende? As pessoas não entendem o sentido da palavra previsão. E é isso que eu sempre falo, previsão não é sentença, previsão não é pena capital não, sabe? Então é preciso que a gente tenha isso muito em mente, tá bom? Vamos lá para mais 3. Vamos lá falar um pouquinho a respeito agora de outros 3 participantes. Quase que a Bruna saía recentemente, né, por causa de agressão. O que é que vocês acharam? Era para ter saído? Não era para ter saído? Eu achei bem polêmico. Particularmente, eu acho que a Larissa deveria ter saído quando teve aqueles gestos em relação... Ela bateu na Bruna em um determinado momento, quando estava no quarto. Depois, ela quase bateu no Fred, então ela teve intenção de agredir a Bruna, teve a intenção de agredir o Fred, teve a intenção realmente de machucar. Então, pra mim, a Larissa já deveria ter saído por agressão. A Bruna, pra mim, deveria ter saído sim, porque apesar de não ter sido intencional, bateu, né? Pegou, ok, não foi intencional, a gente percebeu isso, claro, lógico, mas acabou pegando, né? E todo mundo que tem atitudes de agressão pra mim, atitudes agressivas, atitudes de machucar o outro, deveria sair, tá? Não é porque são menininhas, são mulheres que eu vou passar pano, não. Não tem pano pra passar, não. Vamos lá. Em relação ao Fred Desimpedidos. Nossa, gente, eu tô coitado agora que eu vi agora, viu, gente? Coitado, coitado, coitado. Vamos lá. Larissa. Vamos ver a Larissa. Opa! Nossa, gente, eu nem imaginava, juro que eu não imaginava isso aqui. Passada. Vamos lá. Ricardo Alface. Quer ver outra que eu errei? Falei que o Alface iria sair, que o Christian iria ficar. E não aconteceu, né? Numa previsão que eu fiz aí de um paredão. Por que que não aconteceu? E até uma pessoa comentou, gente, é complicado, né? Uma pessoa comentou, colocou nos comentários que eu errei, que não sei o quê, parapapá, quase como se estivesse me acusando. E eu falei, sim, meu amigo, eu errei, claro. Mas por que aconteceu isso? Primeiro, que a diferença de porcentagem nem foi grande. E segundo, vocês lembram que na noite anterior tinha havido aquele problema em relação à intolerância religiosa que o Christian cometeu. Foi isso que fez o jogo virar. Se não tivesse sido aquilo, o Alface teria saído e o Christian teria ficado. Eu tenho plena convicção disso. Se o Christian não tivesse falado aquela asneira, aquela coisa ridícula que ele fez, ele teria ficado e o Alface teria saído, não tenho dúvida. Aí o pessoal crucifica você porque você errou algo que é totalmente variável, né? Que é totalmente possível de ser alterado, né? Mas enfim, vamos lá. Em relação aqui ao Fred Desimpedidos, o que é que a gente tem? Bom, gente, por que eu falei que eu tava achando ele coitado? Porque ele tá se achando um jogadorzaço, tá? Deixa eu só dizer isso pra vocês. Ele tá se achando um P-jogador. Eu ia dizer um palavrão, mas não vou falar, né? Ele tá se achando um baita jogador. Ele tá achando que ele tá arrasando, tá? Que ele tá sendo o estrategista, que ele tá sendo realmente o cara racionalizador, que tá fazendo conta, que isso, que aquilo. E a gente sabe que a gente não tá vendo nada disso. Ele tá se achando, inclusive, articulador, né? Ele acha que ele é um articulador, que ele é maduro, que ele é sensato, que ele é isso, que ele é aquilo. E, na verdade, a sensação que eu tô tendo, principalmente ele tá achando que o público aqui fora gosta muito dele. Mas a sensação que eu tô tendo é que ele tá de férias. Essa é a sensação que eu tô tendo. Ele tá ali de passeio, né? Simplesmente a passeio, simplesmente porque não tem outro lugar para estar, né? Isso é muito triste, porque tira a oportunidade de uma outra pessoa que quer estar ali, que quer dar o sangue ali, né, pra entrar uma pessoa que é planta. É complicado, né, Boninho?
Mas assim, fazer o quê? E aí, ele mesmo sabe, de algum modo, ele não percebeu ainda, mas ele sabe disso, ele tem essa consciência interna de que ele não aguentaria um paredão com duas pessoas muito grandes, sabe? Ele tem essa consciência e o público também sabe, isso pode ser a ruína dele. Se ele pegar um paredão com duas pessoas que são amadas aqui fora, que são benquistas aqui fora, é bem possível que ele saia, tá? Mas se ele der a sorte de continuar não sendo votado como está acontecendo, esse menino chega na final sem merecer. Público, prestem atenção. Pelo amor de Deus, comecem a tirar as plantas. Pelo amor de Deus, tirem as plantas. O pessoal reclama que não tem entretenimento e tira Fred Nicásio, pô. É complicado, entendeu? Tira Fred Nicásio. Então, assim, na minha visão, ele precisa sair. Na minha visão, ele precisa sair. Porque se ele não sair num primeiro paredão que ele bater, é possível que ele continue no jogo e vá pra final sem merecer. É preciso que o público do Big Brother abra os olhos, né? Muito complicado. O público do Big Brother é um público complicado, a gente sabe disso. Então, assim, ele não merece, mas ele tem chance de chegar na final simplesmente ficar em terceiro lugar, simplesmente por conta de ninguém ter coragem de tirar ele. Entende? De votar nele, ou então quando ele bater no paredão, o pessoal, vamos tirar fulano de tal primeiro. E aí ele não bate depois no paredão e aí chega na final sem merecer, sabe? Vamos lá para o segundo, para o outro caso, né? Larissa. Larissa tem altos e baixos constantes no programa, aparece muito no ao vivo, aparece muito quando precisa falar no jogo da Discord, ela é ótima nessa oratória, ela é ótima para passar as coisas na cara dos outros. Mas o que me traz aqui muito é que a própria fala dela pode deixar ela em maus lençóis. Alguma coisa pode acontecer daqui em diante que ela vai ou ser magoada por alguém e isso vai acabar tirando ela do jogo, ou, que eu acho mais provável, ela vai magoar alguém e isso vai tirá-la do jogo. Alguma coisa vai acontecer que vai ferir alguém, né, que vai acabar tirando ela do jogo, que o público pode interpretar como traição. O público pode interpretar como facada nas costas, sabe? Pode acontecer algo nesse sentido, tramar pelas costas do outro, alguma coisa assim pode realmente acontecer. É importante que o público esteja atento. Ela vai acabar saindo, ela não chega na final. Ela vai acabar saindo por um descuido, por uma besteira, tá? Alguma coisa pode acontecer. Puama, pode ser uma expulsão? Pode. Pode ser alguma outra coisa? Pode, sabe? Assim, não necessariamente expulsão só por causa de agressão, não sei, sabe? Mas pode ser alguma outra coisa também. Alguma coisinha vai acontecer que vai, por uma besteira, por algo muito singelo e simples, vai acabar tirando ela do jogo de uma hora para outra, assim, ó, repentinamente. E agora em relação ao Alface. O Alface, o jogo traz a ideia de que ele tá tentando ser jogador. É uma tentativa. Eu não vejo ele conseguindo, de fato, ser um grande jogador, mas ele tenta. Dá pra perceber que ele tenta junto ali com o Guimê, né? Ele tenta ser um bom jogador, mas ele tá sentindo que ele não tá bem da cabeça, ele não tá bem emocionalmente, tá? Ele tá mal emocionalmente. Toda vez que chega perto de uma votação de paredão, ele fica achando e alimentando dentro dele de que ele vai ser eliminado, de que ele vai bater no paredão e vai sair. Então ele morre de medo de estar no paredão. Ele foge do paredão igual o diabo foge da cruz, né? Isso é uma coisa muito forte aqui nele. E ele tem esse medo de bater no paredão e sair, né? Só que assim, uma coisa é fato, gente. Quando você entra no Big Brother, uma das únicas certezas que você tem é que uma hora você vai bater no paredão. Em algum momento da sua trajetória, no meio, no início, no fim, tu vai bater no paredão, né? Isso é uma certeza. Até a VTube, que foi assim, uma coisa, um milagre. A mulher passou 2 meses sem ser votada, quase o jogo inteiro sem tomar um voto, até ela bater no paredão e saiu. Quando ela bateu no paredão, ela saiu. Então, assim, acho que o microfone tava batendo aqui, gente. Desculpa aí. Deixa eu ajeitar ele aqui. Peraí. Ajeitar aqui o microfone, tá? Pronto.
Então, assim, quando a VTube bateu no paredão, ela saiu, porque não teve justificativa para o que ela estava fazendo. Não teve condições. O público não comprou aquele jogo dela, né? Era um jogo traiçoeiro. E isso pode acabar acontecendo um pouco com o Alface. Eu ainda acho que ele bate no paredão e ainda volta. Ele vai bater no paredão contra alguém que tá um pouco pior e vai voltar. Isso vai dar mais confiança a ele, mas ele vai acabar saindo em algum momento. Ele não chega na final, não, tá? Ele vai acabar saindo em algum momento que ele tá achando que ele vai estar achando que ele vai estar bem aqui fora e vai acabar saindo simplesmente por bater no paredão ou com duas pessoas plantas e ele vai acabar saindo. Lembra, gente, olha o que eu tô dizendo. Pode acontecer dele bater num paredão junto com o Fred Desimpedidos e ele acabar saindo porque o público quer manter a planta, viu? Não se espantem se isso acontecer. Por exemplo, configuração de paredão. Fred Desimpedidos, Alface e Saraline. Alface sai. Isso é complicado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Fica duas plantas e Alface sai. Então é isso que eu tô dizendo. Eu não gosto do Alface como assim, jogador e tal, mas eu acho que ele é importante pro jogo, né? De algum modo, neste momento, ele é importante, né? O Christian era importante, saiu. O Fred Nicasso era importante, saiu. São todos, na minha percepção, de algum modo, alguns vilões. Mas eram importantes de algum jeito, né? São importantes de algum jeito para o game. Enfim, não sei como é que vocês analisam isso, mas de todo modo ele não chega na final. Vamos lá para os próximos. Domitila. Domitila é polêmica, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu não gostava dela no começo, mas agora eu tô aprendendo a ter um pouco mais de carinho, de afeto por ela. Eu sinto um carinho maior por ela atualmente. Eu tô começando a gostar dela. Não sei vocês. Domitila. Vamos lá. Era o que eu imaginava. Vamos lá. Cara de sapato. Eita, o cara de sapato tá jurado, viu? Eu ia falar jurado de morte, né, no programa. Realmente, tá jurado de morte no programa. Vamos lá. Quando eu me refiro a jurado de morte, gente, eu não tô falando de morte real, não, tá? Eu tô dizendo de eliminação, tá? Pelo amor de Deus, não interpretem errado, não, o que eu tô falando, não, tá? E agora a Saraline. Tô dizendo a vocês, que o negócio tá complicado. Vou dar um puxão de orelha em todo mundo. Vou dar um puxão de orelha, sim, senhor. Vamos lá. Domitila, né? Começando com Domitila. O que acontece? Domitila, é muito claro pra mim que ela tá passando por um momento emocional frágil demais. Ela tá muito abalada emocionalmente, possivelmente por conta da eliminação do Fredão, né? Ela deve estar muito abalada emocionalmente e isso está fazendo com que ela acabe ficando no momento de fragilidade extrema. Ela está no momento de fragilidade extrema, está no momento realmente onde ela está suscetível a energias pesadas, então não seria anormal se ela dissesse que ela não tá conseguindo dormir bem, se ela dissesse que ela não tá conseguindo se alimentar bem, que ela tá se sentindo estranha, né, sonhos ruins, essas coisas, sabe? É como se ela tivesse suscetível espiritualmente a energias pesadas. E assim, o jogo traz muito claramente que ela vai continuar no jogo, mas ela vai ficar um pouquinho mais apagada nesse momento. Talvez ela acabe aparecendo um pouco mais por conta dessa troca que ela vai ter agora, além do César, além de outras pessoas que ela tem troca, mas assim, a Kay, por exemplo, mas com a Aline, que eu falei com vocês que elas podiam ter algum tipo de atrito novamente, e isso pode causar a saída de uma e a saída da outra. Gente, isso pode real acontecer, porque o jogo traz como se uma união aparentemente saudável, aparentemente boa, fosse ser uma traição para ela, fosse ser o grande calcanhar de Aquiles dela e provocar essa saída dela quando ela menos esperasse.
Então, cuidado a Domitila com traições, né? É importante que ela tome esse cuidado. Não chega na final, não chega perto da final. Aqui, pra mim, ela sai em breve, tá certo? Em relação agora ao cara de sapato, o que a gente tem? Cara de sapato, como eu brinquei com você, está jurado de morte. Em que sentido, tá? Não é de morte morrida, não. Eu tô falando de morte da eliminação. Eu tô falando de eliminação. Então, o cara de sapato, ele tá num momento onde ele tá muito tenso, muito nervoso, muito ansioso, muito angustiado. Ele também é pisciano, né? Então, os piscianos, a gente tá percebendo que os piscianos estão muito nervosos e muito agitados, né? Então, assim, o cara de sapato tá completamente pilhado. A palavra seria essa, ele tá pilhado. E ele vai fazer de tudo pra fugir do paredão. Pra fugir, pra fugir, pra fugir, pra fugir. Tá chateado com Saraline, inclusive, tá, gente? Tá chateado com Saraline, porque Saraline agiu de modo, né, indicando ele 2 vezes. Uma ele escapou por causa de Guimê, só que a próxima ele não escapou, a outra ele não escapou, né, que foi inclusive contra o Fredão. E aí o que acontece? Ele tem que tomar muito cuidado para que realmente ele não acabe tomando atitudes que vão desgostar ainda mais o público, como se aquele negócio do passado, ele talvez não esqueça o passado e comece a ficar remoendo, ou procure outro motivo para ele ficar remoendo, né? Por exemplo, Fred saiu, então não posso bater mais nessa tecla. Não dá pra ficar batendo sempre numa tecla que já foi teclada. Mas é aquela coisa. É interessante que a gente pense que ele pode sim ficar fixado em outro assunto. Ele pode arrumar outro motivo para ficar fixado. E como eu falei para vocês lá no início do programa, lá no início não, nem tinha começado. Na primeira prova, previsão, eu falei para vocês assim: cara de sapato vai ficar muito tempo no jogo por causa de um relacionamento que ele vai ter na casa. Foi outra coisa muito certa da previsão. Por causa de um relacionamento que ele vai ter na casa que o público vai querer ver. Só que esse relacionamento não está acontecendo. Assim, está acontecendo, aspas, porque todo mundo vê que ele tem uma química enorme com a Amanda, mas não acontece de fato. E isso também pode ser uma coisa que está prejudicando ele. Se eles já tivessem se entregue, né? Se um já tivesse se entregue ao outro, talvez o público estaria mais próxima do sapato e próximo da Amanda, né? É uma coisa assim que eu observo que faria diferença no jogo dele, que faria diferença na trajetória dele. Quando eu tô falando no jogo, eu não quero dizer que ele ficaria com ela por causa de jogo, não. Ele realmente gosta dela, tá? Até a gente já viu sobre isso no vídeo passado. Eu tô falando no sentido de faria diferença na trajetória, pra ele continuar mais tempo no programa também. Entende o que eu tô querendo dizer? Então eu vejo ele saindo. Vai demorar um pouquinho ainda pra ele sair, mas ele sai. Não chega na final, não, tá? Em relação aqui a Saraline, lembra que eu falei a previsão? Eu falei que poderia acontecer um paredão. Fred desimpedido, Saraline e Alface. Eu tô dizendo pra vocês. Se acontecer um paredão de 2 plantas e uma pessoa que o público não tá gostando tanto, tem que prestar atenção porque essa pessoa sai. E aí vai começando a ficar as plantas, ficando. Como eu tô vendo aqui, ó. Saraline comendo pelas beiradas, tá indo. Tá indo. E ela tá jurando que ela tá muito bem. E assim, o público nem ama nem odeia. Pessoa completamente neutra. Pessoa completamente. Nem fede nem cheira, né? É aquela pessoa que o público não ama, não odeia, não tem nada pra falar de tão bom, não tem nada pra falar de tão ruim. É aquela pessoa morna. E o público vai deixando essas pessoas muitas vezes porque quem realmente ferve o programa acaba sendo taxado negativamente, né? Ou positivamente. E aí, positivamente as pessoas não saem, negativamente as pessoas são eliminadas. Então, o público acaba deixando quem é morno. E isso é uma coisa que não é muito bacana, tá? Não é uma coisa que não tá sendo muito bacana. Mas ela também não chega na final. Ela vai sair. Antes da final, ela sai, tá certo? Acredito que ela vai bater num paredão aí com alguém que seja bem quisto. E ela acabe saindo simplesmente porque é o melhor momento para que ela saia. Bom, vamos lá agora para o próximo. Para os próximos, na realidade. Eita, a polêmica vem agora.
Key Alves, Marvila e Gabriel Santana. Vamos lá, Key Alves. Nossa, gente, interessante isso aqui, tá? Bom, vamos lá. Marvila. Outra planta. Resumo da ópera. Outra planta. Gabriel Santana. Outra planta. Minha gente, esse jogo aí foi cheio de planta, viu? Esse ano, muita planta. Nossa, interessante isso aqui, gente. Opa, que interessante. Olha, vamos lá. Começando aqui pela Key Alves, né? Vamos lá. Participante muito complexa, na minha opinião, da gente analisar. No primeiro vídeo eu falei pra vocês que ela seria cancelada. Poucas pessoas acreditou, né? Algumas pessoas mandaram mensagem pra mim dizendo assim: acho que não, acho que tô vendo ela tão legal com esse relacionamento dela com o Gustavo, tal, com o Agroboy, não sei o quê. E eu falei assim: vamos analisar, né? Vamos ver o tempo passando. Dito e feito. Aconteceu, ela foi muito cancelada, estão sendo muito canceladas, tanto ela quanto o Gustavo, né? O casal Busquei. E aí, o que acontece? Tá muito claro aqui pra mim, primeiro, que ela se acha uma excelente jogadora. Ela se acha tampa, ela se acha top, assim, realmente uma pessoa fantástica, jogadora fantástica, exímia jogadora. Ela acha que ela está arrasando aqui fora, mas uma coisa deixou ela em alerta. Se Gustavo saiu, né, ó, Imperador, 8 de paus. Se Gustavo saiu, isso significa que tem alguma coisa errada. Ela tá cega no jogo. Ela entendeu, ela não verbalizou isso ainda, possivelmente, mas ela tá se sentindo sozinha e ela percebeu que tem algo errado com o jogo dela e com o jogo que Gustavo também estava fazendo na casa. Talvez ela não tenha colocado isso pra fora, mas o pensamento dela, ó, Cavaleiro de Espadas, o pensamento dela é esse, de que tem algo errado que tá acontecendo que ela não tá enxergando. Ela se sente totalmente cega, entende? Então, assim, é o tipo da pessoa que se bater no paredão sai, certo? Isso aí eu não tenho dúvida. E é rápido, tá? Pra ela sair é muito rápido. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo pra vocês dia 2 de março, quinta-feira. Ela tá no paredão. Agora que o Guimê atendeu o telefone e colocou ela no paredão, Big Fone, né? E aí o que acontece? Se ela não voltar de novo no bate e volta, ela sai nesse paredão. Independente da configuração do paredão, ela pode ir com outra pessoa que é muito, muito fraca, com duas plantas, com isso, com aquilo. Independente, ela sai, certo? Então existe essa energia, sim, de pessoa que vai sair muito rápido, tá bom? Olha só, vamos para a próxima. A Marvila. Marvila, energia de planta, né? Energia de pessoa que não tá tendo participação. Gente, vocês conseguem ver a Marvila em outro momento que não seja no jogo da discórdia? Porque eu só enxergo a Marvila no jogo da discórdia. E outra coisa, nem sempre ela é boa no jogo da discórdia, não. Às vezes ela simplesmente só fala um migué, só faz um migué ali e pronto. Às vezes eu esqueço que ela tá dentro da casa. Eu não sei vocês, mas às vezes eu esqueço que ela está dentro da casa. Excelente cantora, pessoa deve ser maravilhosa, mas ela não existe dentro do programa. Ela não existe dentro do jogo, né? Excelente pessoa em relação a coração bom, isso dá pra perceber. Excelente cantora, canta maravilhosamente bem, parece um anjo cantando, mas não existe dentro da casa, né? Não é um perfil pra Big Brother. A sensação que me vem muito é isso, né? E aí o jogo traz essa vibração de que ela tá indo, comendo pelas beiradas, ela tá indo, tá indo, tá indo. Ela vai começar a ficar cansada emocionalmente, o jogo tá começando a saturar ela emocionalmente, tá começando a mexer um pouquinho com ela.
principalmente quando chegar naquela fase do jogo onde vai ter que votar em aliados. Isso vai mexer muito com ela e isso pode acabar causando a saída dela do programa, né, por conta justamente desse tipo de movimentação. Ou a saída, ou certamente poderia acontecer também uma possível desistência, tá? Não me surpreenderia se ela desistisse do programa, certo? Não me surpreenderia por cansaço emocional, cansaço espiritual, não me surpreenderia. Mas ela também não chega na final, ela não ganha o programa, certo? Ainda bem, né? Eu não sou a pessoa que acha bacana as pessoas plantas ganharem programa. Não gosto. Vamos lá. Gabriel Santana. Também outra planta, né? Ele tá fazendo um jogo um pouco laica, no sentido de ele é muito fiel ao grupo dele, sim, mas ele tem aquelas pessoas que ele protege mais e outras menos, né? Aquela pessoa que ele tá um pouco mais próximo, outras pessoas que ele estão mais distante. E isso tá ficando muito claro. Ele é aquela pessoa que gosta de fazer o jogo de cintura, ele faz a média muito facilmente. Ele é uma pessoa que tem uma boa lábia, que tem uma boa manipulação. Não digo manipulação negativamente, não, tá, gente? Eu digo uma boa manipulação positiva. Ele sabe manipular as coisas a favor dele. Não vejo sendo negativo, não. Só que alguma coisa vai acontecer daqui para as próximas 2, 3 semanas. Olha bem o que eu tô dizendo. 2, 3 semanas vai acontecer alguma coisa que vai acabar tirando ele do jogo. Alguma coisa muito séria vai acabar tirando ele do jogo. Alguém vai trair alguém vai esfaquear pelas costas, no sentido de tramar contra o outro, né? Ele vai acabar saindo do jogo por um descuido de alguém que não cuidou dele, sabe? Que não prestou atenção que o dele estava na reta, ou que foi egoísta ao ponto de não prestar atenção que o dele estava na reta, sabe? Então, até mesmo algum aliado, inclusive, tá? Então, assim, tem alguma coisa aí que vai acontecer que vai acabar eliminando ele, certo? Então, é importante a gente pensar sobre isso e estar atento sobre isso, tá? Não chega na final, ainda bem. Não vai pra final. Fico feliz. Vamos lá para os próximos. Gente, o microfone tá batendo aqui na roupa. Vocês vão ter que me perdoar. Deixa eu botar de outro jeito aqui para ver se para de bater. E agora? Será que parou de bater? Vamos lá. Vamos lá. Amanda e Guimê, pra gente finalizar, né? Olha aí, vai terminar com menos de 1 hora de vídeo. Eu consegui fazer um milagre. Vamos lá. Amanda e MC Guimê. Gente, Amanda pra mim é uma pessoa tão incógnita que eu não consigo entender se o público tá amando ou se o público tá odiando, assim, a participação dela. É uma pessoa muito incógnita. Já eu falo um pouco mais sobre ela. Tem chance de ganhar o programa. Certo. MC Guimê. Tá. Tem chance de ganhar o programa. Certo, vamos lá. Bom, gente, em relação aqui a Amanda e o MC Guimê, o que a gente tem? Amanda tá avançando cada vez mais. Eu vou falar só um detalhe antes para eu não esquecer. Lembra da previsão que eu fiz do mapa astral do BBB? Eu falei que teria uma pessoa que começaria super apagada no programa, começaria todo mundo assim, sem esperar, e de repente a pessoa ia crescendo, crescendo, crescendo e poderia chegar na final ou até mesmo ganhar o programa. Essa pessoa, na minha visão, é a Amanda, certo? A Amanda não vai ganhar o programa, eu não vejo como se ela verdadeiramente ganhasse o programa, mas a Amanda pode sim chegar na final, certo? A Amanda pode sim chegar na final. Detalhe importante, ela tá indo muito, assim, ela tá indo,
certo? Ela tá avançando, avançando, avançando. Porém, alguma coisa pode deixar ela cair do cavalo. E eu já sei exatamente o que é. A eliminação do cara de sapato. Alguma coisa que é a eliminação do cara de sapato, do Antônio, né? Pode fazer ela se desestruturar muito. E a partir disso, duas coisas podem acontecer. De duas, uma. Ou ela vai se mostrar uma jogadora muito bacana, assim, sozinha, pensando por ela própria, fazendo estratégias, ou ela vai se perder completamente. Caso ela vá para a primeira opção de bolar estratégias, pensar, raciocinar, tentar sozinha, ela começa a avançar porque ela vai começar a ser saco de pancada, viu? Ela vai começar a ser alvo. Cara de sapato saindo, ela começa a ser alvo da casa. E isso pode fazer que o público acolha. Vocês sabem muito bem que o público gosta de ter pessoas que são, vamos dizer assim, alvos, né? Gosta de acolher pessoas que foram alvos, como aconteceu com Juliette, por exemplo, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o jogo traz muito claro que ela não ganha, mas ela pode chegar na final. Agora, se ela realmente ficar planta depois que o cara de sapato sair, que eu não acho que ela seja uma grande protagonista do jogo, não, tá? Eu acho que ela tá começando a aparecer mais, mas ela ainda não é essas coisas todas, não. Mas se ela ficar planta novamente 100%, é bem capaz que ela acabe saindo, viu? Então, tem essas duas situações. Já em relação ao Guimê, eu falei no primeiro vídeo de previsões do camarote, todo mundo discordou de mim. Eu falei, e mandaram mensagem pra mim dizendo: você tá doida? Ele não ganha esse programa, não. Ele não vai adiante. Eu acho que ele vai ser cancelado, isso e aquilo. Eu falei lá, Guimê, das pessoas que eu vi da previsão inteira, era a pessoa que mais tinha chance de ganhar o programa pela energia, pela previsão. E eu lembro que no ano passado, quando eu fiz a previsão do Arthur Aguiar, eu falei: o Arthur pode ganhar o programa, é a pessoa que mais tem energia de ganhador. Falei a mesma coisa do Guimê esse ano e tá se confirmando aqui de novo nessa previsão. Guimê tem chances de ganhar o programa de verdade. Novamente, a gente pode ter um homem campeão do programa, ok? E aí, o que é que o jogo traz? A ideia de alguém jogador, muito estrategista, né? Muito assim, a pessoa que pensa na frente, a pessoa que tá avançando e pensa na frente e tá se destacando, né? Tá se destacando cada dia mais, ele tá ganhando destaque. Inclusive, pode ser isso também que o mapa astral falou. Eu falei, ó, alguém que não ia aparecer tanto no início e que ia ganhar destaque. Pode ser que seja em relação ao Guimê também, né? Então essa pessoa, o Guimê, tá ganhando destaque, tá se consolidando no jogo, vai ter alguns momentos de reflexão e principalmente quando o Alface sair, vai obrigar ele a recalcular a rota, né? Pensar um pouco por que que fulano saiu, por que que isso aconteceu, será que eu vou ser o próximo a ser eliminado? O que é que vai acontecer? Mas ele vai começar a ter atitudes muito positivas, já está tendo, né? Tendo atitudes muito positivas. E isso vai levando ele cada vez mais longe. Aqui, pelo jogo, a pessoa que mais tem chance de ser campeão, digo novamente, porque eu já falei isso antes, é MC Guimê, viu? Pode ser que seja outra pessoa daqui em diante? Pode. Mas hoje, 2 de março de 2023, a pessoa que mais tem chance de ganhar o programa é o MC Guimê. E eu já tinha falado isso há mais de um mês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido toda essa leitura, toda essa previsão para vocês. Vamos continuar aí acompanhando o programa e ver novamente até onde isso vai dar, tá bom? Um grande, grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Um grande, grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.